já estamos de volta. Boa tarde, meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, eu sou apresentador do programa Ideia de Impacto, seu espaço semanal sobre negócios, empreendedorismo de impacto e responsabilidade corporativa, que você sabe que vai ao ar toda segunda-feira, 1h da tarde, pela página do Facebook da Rádio Geek, @RádioGeekBR, ou no site da rádio, www.radiogeekbr.com.br. Você pode rever o programa nas reprises que acontecem sexta-feira às 16 horas, sábado às 19 horas e domingo às 11 horas da manhã, aqui pela sua Rádio Geek, e acompanhar as novidades da rádio, dos seus programas e do programa Ideia de Impacto no @Ideia de Impacto ou @RádioGeekBR. Hoje o assunto do programa vai ser falar sobre como as universidades estão lidando com a questão da inovação de impacto, da startup. Isso é um tema da moda, digamos assim, que tem envolvido empresas, universidades, aceleradoras, mas afinal de contas, o que as universidades aqui no Brasil estão fazendo sobre esse assunto? Antes de começar a falar com a nossa convidada de hoje, eu só quero dar um aviso que amanhã na Unipes Cultural vai rolar um painel chamado Viajante Negro no Brasil, Reconexões através do Turismo, que vai discutir quais são as relações e quais são os caminhos de oportunidade no turismo de experiência e na conexão da ponte entre o Brasil e a África. Então, esse evento vai rolar das 18h30 às 22h30. Fica ligado, se inscreve, visita a página do Unipes Cultural, que vai ter só gente fera falando sobre o assunto. Bom, hoje nossa convidada é a Aurélia de Mello, que vai trocar um pouco de ideia com a gente sobre esse tema de como, em que nível as universidades brasileiras, a academia brasileira, enfim, está incorporando esses temas de inovação, geração de impacto, negócios sociais, startups. Aurélia, você está do outro lado aí da linha, está me ouvindo bem? Oi, Antônio, estou te ouvindo bem, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por participar aí do programa. E reservado um horário na agenda, que eu sei que toda agenda de professor, por experiência própria, não é fácil, né? Tem muitos compromissos, mas bom trocar esse momento com você, trocar um pouco de ideias e saber como é que as universidades estão tratando desses assuntos. Primeiro, se apresente, conte quem você é, enfim, com o que você trabalha, para o pessoal te conhecer. Ok. Então, eu sou Aurélia Mello, sou professora universitária aqui no Rio Grande do Sul. Trabalho numa universidade aqui em Porto Alegre, né, sediada em São Leopoldo, mas com um campus em Porto Alegre. Nessa universidade, eu atuo no eixo de empreendedorismo e inovação, então sou professora de empreendedorismo e inovação, e especificamente no que diz respeito à área de empreendedorismo, minha atuação forte em pesquisa e ensino é com os negócios de impacto socioambiental, que é um tema bem recente aqui no nosso país. Ótimo. Bom, como eu falei no começo do programa, esses temas são temas que estão ganhando visibilidade, né? Eu usei a expressão estão na moda, porque nos últimos anos a gente vê essas palavras ganhando força nos jornais, eventos no Brasil inteiro e fora falando sobre empreendedorismo, inovação, as startups ganhando aí uma força, e com isso uma série de programas, cursos ou de estruturas, o que o povo chama na linguagem aí, o ecossistema da inovação e do empreendedorismo foi crescendo com aceleradoras, etc. E a gente vê uma demanda de formação, né? Então, a ideia de convidar... Como é que a universidade, na tua opinião, como é que as universidades, na verdade, vêm incorporando esses temas? Porque, guardadas as exceções aí, eu acho que, de uma maneira geral, as universidades brasileiras têm uma estrutura mais, digamos, mais tradicional, ou a absorção desses temas nem sempre é tão rápida quanto a gente imagina. Quando eu falo absorção, eu estou falando da incorporação do tema e da estrutura que tem na academia, porque tem que criar uma disciplina que está ligada a um departamento, que está ligada a uma faculdade, que é uma estrutura mais
entre aspas, tradicional aí. Então, qual é a tua visão em relação a isso? Como é que foi o processo, ou como tem sido o processo de incorporação desses temas nas universidades? Bem, ok. Então, primeiro, assim, eu acho importante que a gente estabeleça, né, algumas fronteiras, né? Tá. O tema empreendedorismo e inovação é um tema bastante amplo. A discussão sobre empreendedorismo no Brasil é uma discussão recente, a discussão sobre inovação no Brasil é mais recente ainda. Não que esses termos, né, esses temas não tenham estado na pauta, né, das universidades, mas no primeiro momento muito em nível de pós-graduação. Chegar na graduação é um movimento, você tem razão, um movimento recente. Chegar na graduação em todos os cursos, mais recente ainda, então é uma novidade. Por exemplo, aí em São Paulo mesmo, vocês têm na Unicamp o Departamento de Política Científica e Tecnológica, que trata de inovação desde sempre, né, em nível macroeconômico. Agora, entrar como uma disciplina na graduação, trazer isso para a sala de aula, de fato é algo recente, mas é recente a temática no Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, a sociedade brasileira ainda vê a questão do empreendedorismo meio com o pé atrás, né? Tem uma pesquisa bem importante sobre empreendedorismo no mundo, que é a pesquisa GEM, o Global Entrepreneurship Monitor. Sim. E eles fazem um mapeamento, né, sobre como é que está o ecossistema de empreendedorismo em vários países, né? E aí nós temos quase 80% do PIB mundial. E é muito interessante nessa pesquisa que tem uma pergunta sobre o valor que a sociedade atribui ao empreendedorismo. E numa escala de 1 a 9, a sociedade brasileira atribui uma nota de 3,65. Então, nossa, é bastante baixo. Veja, é bem baixa mesmo, né? Então, o empreendedorismo ainda precisa ser bastante, né, trabalhado, bastante difundido, mas eu acredito que as universidades, eu sou uma professora dentro de um eixo, né, de empreendedorismo e inovação que atua com todos os cursos, né? Sim. Não só os cursos de negócio, ou pensando em inovação, geralmente a gente olha mais as escolas politécnicas, as engenharias, não. A gente trabalha com todos os cursos, porque esses temas são fundamentais para todo e qualquer profissional, né, que se coloque. Então, eu estou falando de inovação, eu estou falando de empreendedorismo numa perspectiva bem geral. Agora, você colocou aí, mais recentemente, os negócios de impacto. Sim. Tá? E aí você chama de... você colocou assim, é um tema da moda. Quando a gente fala de negócios de impacto, eu estou falando especificamente sobre negócios de impacto socioambiental. E eu acredito que esse é um tema que vem para ficar. O mundo inteiro tem olhado para ele com bastante cuidado, mas a gente vai olhar, então, uma história que começa aí nos anos 2000. Então, veja como é recente. Sim, né? Muito. E se a gente fosse olhar um país que começa a observar esses negócios, a gente vai olhar o Reino Unido, né? E no Brasil, essa discussão, do jeito que ela está sendo concebida atualmente, ela chega em 2014. Mas ela vem com uma força, né, e com uma velocidade tão grande que é importante que cada vez mais a gente difunda informação e difunda conhecimento sobre ela, porque o Brasil tem suas especificidades e é um campo de oportunidade para os negócios de impacto socioambiental. Tá? Só para a gente alinhar aí alguns conceitos e também explicar para o pessoal que está ouvindo a gente. Quando a gente fala de negócios de impacto socioambiental, a gente está falando de estruturas, organizações ou empresas ou iniciativas que, de alguma maneira, vão buscar soluções para os desafios e oportunidades socioambientais que uma determinada região tem. É isso que é o conceito que vocês trabalham na academia, porque eu só estou alinhando porque a gente ouve muito falar os termos negócios sociais, negócios de impacto, muito nessa iniciativa de que, bom, sei lá, tem startups, por exemplo, resolvendo, que é um nome mais moderno, né? Enfim, empresas que olharam para o problema de mobilidade e vão criando soluções para isso. Ou a questão de resíduos sólidos, ou enfim, você pode pegar várias temáticas e a gente está falando de um campo aí de trabalho
que vem crescendo. Então, quando você usa esse termo, você está falando desse tipo de negócio, desse tipo de ação, só para delimitar um pouco o panorama. Porque a gente começa a usar os nomes sem saber muito bem, de repente a gente esquece do que a gente está falando, né? Vira um termo, é como startup. Todo mundo acha que startup é uma coisa do século XXI e o processo de startup de inovação começou em 1950, enfim. Então, só para pontuar. Para pontuar isso. Muito boa a tua colocação, Antônio. A gente realmente precisa definir bem o que a gente está falando, né? Então, quando eu falo sobre negócios de impacto socioambiental, eu estou falando de empreendimentos que nascem com a intenção. Então, existe uma questão aí de intenção bastante forte. Então, eles nascem com a intenção de gerar produtos ou serviços que causam impacto social e/ou ambiental positivo e que também tem um resultado financeiro, né, que eles sejam sustentáveis. Então, existe uma definição estabelecida por decreto, né, o decreto 9.244, de 17 de dezembro de 2017, que vem junto com a estratégia nacional para o setor, que é a M-Impacto. Então, essa estratégia, ela norteia as ações do governo federal para desenvolver esse setor e também estabelece algumas definições importantes, como o que é investimento de impacto. Mas a principal definição é que, afinal de contas, de que negócios nós estamos falando. Ótimo. Então, assim, negócios de impacto socioambiental, empresas, né, por exemplo, empresas atuando para resolver os problemas ambientais, você vai ver, a gente sempre esteve, né, sempre esteve presente no cenário brasileiro. Sim. Agora, olhar e definir, né, colocar definições específicas e observar as especificidades do setor, este é um tema recente e de extrema importância, porque o setor passa por uma série de desafios. Então, estabelecer esses nortes é fundamental. Entendo. As universidades, diante desse contexto que a gente vive, a gente tem temas muito novos e muito recentes, ao mesmo tempo ganhando uma visibilidade e uma força muito rápida, como você mesmo já mencionou, numa estrutura da universidade que talvez não incorporasse isso, né, nos termos que eu estava falando. Ou seja, você estava dizendo, bom, hoje em dia a gente tem uma temática que é transversal, porque cada universidade, cada departamento, cada disciplina, cada área de conhecimento pode trabalhar esses temas de alguma maneira. Como é que as universidades brasileiras estão lidando com isso? Via de regra, são temas transversais, esse assunto é um assunto transversal, a incorporação desses assuntos está ganhando força, porque eu me lembro, vou fazer só um paralelo, né? Alguns anos atrás, eu comecei a dar aula numa universidade privada em Campinas, coincidentemente do lado da Unicamp, que você estava mencionando, e me chamaram para eu dar aula, e eu vou usar o termo que foi usado pela universidade, de sustentabilidade dentro da graduação de Relações Internacionais, porque esse tema estava ganhando força. Então, era a primeira vez que um professor era chamado para dar aula sobre esse tema, e na graduação, no primeiro e segundo ano, e foi interessante ver como a universidade e essa demanda veio dos alunos, porque os alunos estavam interessados em estudar, fazer TCC, produzir conhecimento, etc., sem ter uma referência, talvez, ou uma aula, né, nesse processo. No caso dessa universidade, isso durou alguns anos e depois parou. Como é que isso está acontecendo dentro da universidade? Isso é uma demanda dos alunos? É um tema crescente? Porque a universidade tem que gerar conhecimento, né? E produção de conhecimento. Então, o que está, num panorama geral, o que está acontecendo na realidade do Brasil hoje em dia? A demanda, ela vem de várias partes, né? Sim, é uma demanda dos alunos, começam a aparecer nas nossas salas de aula, né? Nós que somos professores de empreendedorismo e estimulamos a elaboração de propostas de valor, de novos negócios, começam a aparecer ideias que têm essa natureza, né, de resolver problemas de mobilidade, resolver problemas da baixa renda, resolver problemas na área de educação. Então, vem dos alunos, mas também vem de um movimento global, né, dos países do G7, por exemplo. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma rede de professores que estão mobilizados em torno de um programa chamado Programa Academia,
que trabalham especificamente com esses temas, negócios de impacto socioambiental e inovação social. Esta rede, que é o Programa Academia, ela conta com 80 professores, né, um pouco mais que isso. Esses professores estão localizados em universidades de norte a sul do Brasil, levando essas temáticas para suas salas de aula, seja dentro de cursos mais amplos. Eu dou uma disciplina chamada empreendedorismo e dentro dessa minha disciplina eu trabalho um módulo voltado a negócios de impacto socioambiental. Mas há também disciplinas específicas, disciplinas de inovação social ou disciplinas de negócios de impacto socioambiental, chegando na graduação, chegando na pós-graduação. Para você ter uma ideia, nós já temos prêmios de TCC, dissertação e tese de doutorado na área de negócios de impacto e finanças sociais. Esse prêmio ele é patrocinado pelo Instituto de Cidadania Empresarial, ICE, né? Dá para visitar a página ice.org.br, né? E o ICE é uma espécie de... Ele organiza, né, esses programas. Então, o Programa Academia é um programa voltado a professores que trabalham essas temáticas dentro das suas universidades. Então, nós temos aí universidades fazendo evento, universidades propondo o desenvolvimento de conhecimento por meio da pesquisa nessa área. Mas a gente tem aí um desafio de acelerar, sim, a produção de conhecimento sobre o tema, e essa também é uma das propostas da N-Impacto, um dos eixos de trabalho da N-Impacto, geração de dados e de conhecimento sobre os negócios de impacto no Brasil. Em que medida as universidades têm feito? Eu sei que a realidade brasileira é bem diferente da realidade americana ou europeia, onde talvez, e aí me corrija se eu tiver com uma percepção errada ou antiga, né, você tem um pouco mais de flexibilidade ou permeabilidade das universidades com o setor privado ou com organizações para construir iniciativas, para implementar projetos. As universidades têm essa abertura ou têm tido contato com empresas, com aceleradoras, enfim, com outros atores que acabam se envolvendo nessa temática hoje em dia no Brasil, ou, digamos, ainda está um pouco mais fechada dentro da sua estrutura? Como é que acontecem essas parcerias, se elas acontecem? Ela existe ainda, não é tão flexível, não é tão fácil, né? Como eu falei. Sei, porque as estruturas também, digamos, burocráticas das universidades não são tão abertas se comparado a outros partidos, né? A outros países. Sim, não são tão abertas, mas, assim, nós temos trabalhado muito com os docentes, né? Porque o docente é o intraempreendedor que está lá na universidade, né? Vendo as oportunidades, vendo as possibilidades de editais, né? Que financiem projetos, vendo alternativas, aquelas alternativas mais tradicionais, de CAPES e CNPq, né? Então, outros editais que estão olhando para esse setor. No que diz respeito às incubadoras, a própria Amprotec, né, tem um grupo que está olhando para os negócios de impacto e chamando as incubadoras de base tecnológica a olhar dentro do seu portfólio negócios de base tecnológica, mas que estão resolvendo os problemas sociais ou ambientais, né? E chamando a atenção porque esses negócios precisam ser observados dentro das suas especificidades. Então, como eu te falei, é um movimento que ele está no nosso país. A gente vai olhar o mundo, ele é recente, mas no nosso país, vamos pegar e colocar 2014, 2017 com a N-Impacto, né? Nós temos pressões vindas, né, de vários ângulos, né? E o nosso estudante também. Cada vez mais ele está atento a esse tipo de empresa, ele quer trabalhar nesse tipo de empresa, ele quer, como empreendedor, formar esse tipo de empresa. Mas aí nós temos um desafio dentro das estruturas, né, mais tradicionais da universidade. Claro. As empresas, vou usar um termo genérico, chamadas empresas universitárias, enfim, que acabam... os escritórios, as organizações que são montadas dentro das universidades e das faculdades para poder, eu fiz direito, então vou dar um exemplo do direito, né? Aquele escritório de atendimento para a população, para o direito, ou que tem um grupo de estudantes que acaba tocando, o que estou chamando de empresa genericamente falando,
acabam incorporando isso ou tratando desses temas, porque eu às vezes cruzo, sei lá, em São Paulo, só para usar um exemplo aqui, a FEI tem procurado, inclusive, dar apoio, acho que se não me falha a memória, semana passada abriu a convocação de um edital para apoiar negócios sociais e organizações sociais que precisassem de conhecimento, informação, formação sobre gestão, planejamento financeiro, enfim, todas as áreas de competência da faculdade que poderiam acessar a estrutura da FEI para poder se beneficiar disso, né? Tanto do ponto de vista de aprendizado quanto do ponto de vista de um suporte concreto da universidade para a sociedade como um todo. Isso acontece em outras faculdades ou em relação a esse tema, digamos, de incubar essas empresas ou usar o ambiente da universidade para criar esses pilotos de empresa nesses temas, nesses assuntos, ou é uma coisa que ainda não se vê muito por aqui? Não, ainda é uma coisa que não se vê muito. Você tem cases, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, né? Nós temos, eu sou professora da Unicinos, nós temos a Unitec, a nossa incubadora, ela tem no seu portfólio a possibilidade de incubação de negócios de impacto socioambiental e um plano de incubação para esse tipo de negócio. Nós temos a PUC-RS também, né, que tem no seu portfólio a inclusão de negócios de impacto socioambiental e tem uma líder, né, de negócios dessa natureza. Mas o que nós vamos observar, e nós temos também as incubadoras aí em São Paulo, também o fenômeno é um fenômeno de casos específicos que começam a se mostrar enquanto casos assim modelares, né? Tipo, olha, as incubadoras estão vindo, vejam o caso da incubadora A, da incubadora B, como é que elas estão fazendo. Então, nós fazemos alguns eventos. O ano passado nós tivemos uma série de eventos sobre o setor, inclusive com o intuito de difundir, de divulgar, de chamar a atenção da sociedade nos vários estados brasileiros em que houve esses eventos, sobre o que era esse segmento de negócios, né, quais eram as suas dificuldades e quais os apoios que eles necessitavam. E aí as incubadoras que estavam atuando nesse segmento, elas foram chamadas, né, para mostrar o que elas estavam fazendo, quais eram os desafios que elas estavam enfrentando. Então, assim, não é um movimento que se generaliza, mas é um movimento que está vindo com muita força. E nós vamos pegar esses casos exemplares, né, e trabalhar com eles no sentido de que eles possam se propagar e se difundir para todas as regiões, porque o Brasil, como eu te falei, é um campo, né, de oportunidades nesse segmento. E uma pesquisa feita em 2015 pelo GEM, mas uma pesquisa específica, olhando o empreendedorismo social, mostra que a participação do Brasil é extremamente tímida nesse segmento. Então, é uma coisa paradoxal, né? Um país com tantos problemas, né? E poucas empresas olhando isso, né? Empresas que nascem com essa intenção, de fato, cujo modelo de negócio é voltado para resolver um problema social e ou ambiental. E é uma coisa que é difícil, né? Porque, enfim, vendo os relatórios, a gente vê que ainda existe um grande gap, um grande vazio aí entre essas empresas que têm esse negócio, que nascem com esse viés, digamos assim, com esse nicho. Existe dinheiro para investimento desses negócios e apoio, ou seja, fundos de investimentos, investidores interessados no Brasil e muito dinheiro no mercado brasileiro para investimento sobre inovação, sobre diversos assuntos, mas ainda há uma certa dificuldade de que, por parte do investidor, entender que talvez o retorno do investimento, a velocidade desse retorno, a velocidade da implementação dos resultados, talvez não seja a mesma de vou chamar de um negócio tradicional, né? E por parte das iniciativas também, uma certa dificuldade de se apropriar da linguagem do planejamento financeiro e demonstrar potencialidade de retorno, de replicação, de ganhar escalabilidade, que são coisas que o investidor tem interesse. E claro que o que eu estou falando não é opinião minha, são coisas do relatório. A Pipe, por exemplo, recentemente atualizou aí um relatório sobre o
o ecossistema de inovação e inovação de impacto, especificamente, no Brasil, e tem esses desafios. O que você vê de bom nesse contexto da academia brasileira e quais são os desafios aí a partir do teu aprendizado, na tua opinião? O que a gente... Olha, o que eu vejo de bom e de importante, né? É o papel cada vez mais assim fundamental da universidade na produção de conhecimento, né? No estímulo ao desenvolvimento desse empreendedor, né? Capacitar esse empreendedor para que ele possa, de fato, enfrentar os desafios. Por exemplo, nós vamos ver que um dos entraves, né, os negócios de impacto socioambiental, como todo e qualquer negócio nascente, tem os desafios de conseguir dinheiro, né, para se desenvolver. Então, a questão dos investimentos aí, ela é muito séria, ela é séria de uma forma geral aqui no Brasil, claro. Mesmo para as startups que estão mais, né, difundidas, divulgadas, é muito mais fácil a gente falar em startup, falar em unicórnios, do que falar em negócios de impacto socioambiental. Então, você imagina para esse setor. Mas um dos gargalos para as empresas de negócios, os negócios de impacto socioambiental, é que eles têm que, de fato, mensurar seu impacto. Né? Eles têm que atentar. Bom, se são negócios de impacto que vão causar impacto social e ambiental positivo, eles têm que provar, não é, de uma certa forma, evidenciar que eles estão causando isso. E a mensuração de impacto envolve, né, toda uma produção de conhecimento para que esses negócios consigam, a contento, gerar esse indicador, que é um indicador importante, inclusive, para atrair investimentos, né, para atrair dinheiro para as empresas. Então, está aí um campo importantíssimo para as universidades, né, no que diz respeito à pesquisa para a geração de instrumentos, né, no que diz respeito à própria utilização da sala de aula para trabalhar junto com esse empreendedor. Então, a descoberta dos casos, isso é outra coisa importantíssima, né? Porque, assim, olha, você falou aí do levantamento da Pipe. A Pipe fez 2 levantamentos importantes. Um em 2017, e ela traz um total de 579 negócios de impacto socioambiental existentes no Brasil naquela época. E, mais recentemente, no levantamento de 2019, 1.002 negócios de impacto socioambiental. Se a gente olha de 2017 para 2019, nós temos aí um aumento de 73%, que é muito dos grande, negócios mapeados. Mas a gente acredita que existam muito mais negócios. Sim. Ocorre que o empreendedor de impacto, ele não se reconhece enquanto empreendedor de impacto, né? Então, de fato, falta conhecimento. Então, é importante que as universidades levem para as salas de aula, que as universidades comecem a gerar pesquisa, né, sobre esses negócios, sobre suas especificidades. Tipo, o modelo de negócio de impacto socioambiental não é o mesmo modelo de negócio que a gente olha para as startups, né, mais, vamos colocar aí um termo interessante, startups tradicionais, né, para o que já tem. É preciso construir conhecimento. Então, tem um campo enorme de trabalho, né, e de papel importante das universidades no Brasil para justamente poder gerar esses elementos, essas informações, essas abordagens, metodologias e ajudando os empreendedores, né? Bom, mas a boa notícia é que nós temos aí uma rede de professores de norte a sul, né, trabalhando nessa geração de conhecimento, nessa difusão de conhecimento, né? Então, isso é uma notícia muito boa, né? Eu acho que é uma ação muito boa dentro desse segmento. Maravilha. Bom, é um assunto para muitos programas. O primeiro de umas, a gente vai tentar organizar e trazer aí mais informação. Eu agradeço desde já a sua participação. Como sempre, a gente vai deixar nos vídeos todos os descritivos e os links para os ouvintes acessarem mais informações e mais dados sobre esse tema. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, Aurélia. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai agendar outros programas para continuar esse assunto, porque tem muita coisa aí para conversar. Ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de falar do segmento de negócios de impacto socioambiental e fico à disposição, então, para a gente continuar essa conversa. Com certeza, eu vou incomodá-la, no bom sentido da palavra, para a gente continuar aí com uma série de programas e falar sobre esse assunto. Ótimo. Um abraço, muito obrigado. Abraço.
Bom, com isso a gente termina a edição do programa Ideia de Impacto dessa semana. Agora vocês ficam com a trilha musical da Rádio Geek, pilotado por Gabriel Pozotto. A gente se vê na semana que vem. Um abração. Aí, hora do comercial. Nós já voltamos, hein?